Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje nós vamos falar sobre a sorte. A sorte ela parece um fenômeno que acontece de vez em quando ao acaso e que de repente a gente dá sorte. De repente acontece alguma coisa que a gente fala, nossa, que sorte que eu tive. Sei lá, ganhei no bingo do bairro, fui na quermesse lá e fui sorteado para ganhar um jogo de Tupperware. Que sorte que eu dei. E aí a gente fica se perguntando, será que isso foi uma bênção divina? Será que isso foi simplesmente porque eu sou muito sortudo? Vamos tentar entender um pouco e tentar trazer essa sorte um pouco mais para o nosso controle consciente. Primeiro eu quero falar da sorte que está ligada às questões espirituais e religiosas. Existe, como a gente já falou muito aqui no canal, um negócio chamado egrégoras, e as egrégoras são grandes formas de pensamento, são coletivos de pensamentos que são mantidos por pessoas. Então uma religião é uma grande egrégora, porque várias pessoas acreditam naquilo, aquilo cria no mundo astral uma forma de pensamento muito grande, e essa forma de pensamento, ela recebe as energias positivas, as orações, tudo que vem dos fiéis, e ela devolve isso em forma de energia positiva, em forma de bênçãos. Então, dentro desse entendimento do que é uma egrégora, dentro do meio espiritual, os milagres ou as sortes que a gente dá vão acontecer por esse motivo. A gente entrega muita energia de fé para aquela egrégora e aquela egrégora ela devolve para nós de uma forma muito específica. E essa forma é a seguinte: não existe algo que seja sobrenatural, no sentido de algo que seja acima do que é natural, acima das leis da física. Tudo que acontece na magia, na ciência, na espiritualidade, tudo acontece através de leis. Se a gente não entende o porquê aquilo acontece, é porque a gente não conhece quais são as leis que regem aquilo direito, e uma coisa não exclui a outra. O fato da gente conseguir explicar fisicamente uma ocorrência não quer dizer que aquela ocorrência não é fruto da religião, da fé, da magia. Esse é o primeiro preconceito que a gente tem que desconstruir, porque a ciência vem trazer explicações dentro das leis naturais para aquilo que a gente considera magia, religião, que são o caminho do meio na magia e o caminho da fé na religião. Esse caminho, então, é um caminho natural, as coisas elas acontecem por um caminho natural. E aí a gente vai entender que no universo não existe acaso, que tudo que acontece no universo é regido por leis. A gente pode fazer cálculos matemáticos para prever coisas, só que existem coisas que são muito difíceis de prever, como por exemplo eu pegar um dado e jogar um dado e prever qual vai ser o resultado. Aí a gente vai entrar no campo das probabilidades. O que são probabilidades? É eu aceitar de que eu não sei calcular a força que o dado foi jogado, a altura que o dado foi jogado, de que forma a gravidade vai agir naquele dado, a superfície, ela é feita de que material, isso vai fazer o dado quicar, o dado parar. Se a gente juntar todos esses fatores, todos juntos, não eles separados, que eu consigo calcular, por exemplo, a força da gravidade, mas juntar tudo isso, eu não tenho uma fórmula para explicar. Então, como eu não tenho ainda essa fórmula, eu desconheço ainda uma forma de entender aquilo, eu chamo de probabilidade. Eu falo, a probabilidade de cair ali um número 1 é 1 em 6, porque são 6 números, vai cair o 1 ali, 1 em 6. Pelo fato de eu desconhecer todas as forças que estão agindo sobre aquele objeto naquele momento, eu chamo de probabilidade, e nós fomos condicionados a acreditar que o acaso existe. Mas não existe, porque no universo tudo é causa e efeito. No universo tudo se resume a equações matemáticas que explicam como é que as coisas funcionam. Isso vale para oráculos e isso vale aqui para a questão da sorte. Então a sorte ela é uma consequência de fatos para chegar num resultado que nós vamos olhar e falar, nossa, que fantástico, eu tive sorte. Ou eu dei azar, aconteceu um negócio que não foi bem do jeito que eu queria. Para os magos, para os magistas, eles sabem que uma escolha foi feita, isso iniciou um ponto causal que vai gerar efeitos. E aí o efeito final pode ser algo que eu julgue como sorte ou como azar. Isso mostra que a gente não está no controle de todo o caminho entre a causa e a manifestação, porque se eu atribuo o nome sorte ou azar, é porque aquilo está fora do meu controle. E quando na magia a gente ensina exatamente a você ter o controle de todo o processo, para que o resultado seja exatamente aquele que você quer. E aí meio que deixa de existir o lance de sorte, porque não é sorte, era algo esperado que aquilo acontecesse, e você fala, nossa, consegui o que eu precisava, não é sorte, eu fiz aquilo acontecer. Então a sorte e o azar nada mais são do que uma inconsciência dos próprios processos que te colocaram naquela situação.
situação. Então, como é que a gente consegue criar um ambiente de sorte? Primeiro, ser consciente de todas as nossas escolhas. Quando você for tomar uma escolha muito importante na sua vida, tente fazer simulações de resultados. O que pode acontecer? Tente procurar dentro da sua cabeça, desde o mais absurdo até o mais lógico, para que você entenda quais seriam os caminhos que te levariam a cada uma dessas situações. Então imagine que você está criando uma espécie de um planejamento em cima daquela escolha. Eu vou escolher comprar uma casa. E aí eu tenho essa ou aquela casa, essa ou aquela forma de pagamento. Crie cenários diferentes, como eu disse, desde o mais absurdo até o mais lógico. E tente criar esses cenários com um passo a passo, até chegar no mais absurdo e tudo. O que você vai começar a treinar o seu cérebro a criar o hábito de fazer? A prever coisas diferentes. E aí a hora que você tiver vários cenários diferentes e as coisas começarem a se desenrolar dentro de um daqueles cenários, você vai começar a entender para onde aquilo está sendo levado. E aí você pode fazer uma ação prática para corrigir o curso daquilo e levar aquilo para um curso de algo que você queira controlar e que traga um resultado que você queira. Porque de repente, se aquilo começa a ir por um caminho que você fala, olha esse cenário aqui que eu criei, vai me levar para um cenário que eu julgaria como azar, e eu não quero esse resultado. Isso dá tempo de você tomar outras escolhas e mudando esses resultados. E essas escolhas que você vai tomando no meio do caminho, também tente prever cenários diferentes para resultados diferentes. Então a sorte, ela pode ser construída passo a passo para chegar naquele ponto onde você quer. A gente sai do campo das probabilidades e entra no campo das escolhas e se responsabilizar por essas escolhas. Por isso que a gente diz no meio do autoconhecimento que quando você se responsabiliza pelas escolhas, isso te traz liberdade. E por que liberdade? Porque você não está mais escravo de probabilidades incontroláveis dentro da sua consciência. A sua consciência não consegue controlar aquilo. Mas a partir do momento que você se responsabiliza, que você se torna livre para fazer suas escolhas, você sabe qual vão ser os resultados. E se você sabe qual vai ser o resultado, você é livre para escolher o que você quiser como resultado. Voltando um pouco para a sorte. Passos que podem ajudar a gente a identificar se a gente está indo pelo caminho certo. O principal passo é a sincronicidade. É quando a gente, dentro de um desses cenários previstos, as coisas começam a acontecer da melhor forma possível. Então, mesmo dentro daqueles cenários, do mais lógico até o mais absurdo, você vai ter ali o mais pessimista e o mais otimista. Procure pensar qual seria o mundo ideal. É esse aqui. Qual que é o mundo pior do universo que podia acontecer com essa decisão? É esse aqui. E comece a observar para que caminho as coisas estão indo. Porque se elas começarem pelo caminho do mundo ideal, vá reforçando essas ações. E aí a sincronicidade é a prova de que isso está acontecendo. O que é a sincronicidade? Sabe quando você sai às vezes de casa e fala assim, nossa, eu tenho meia hora para comprar o presente da minha esposa, que hoje é nosso aniversário de casamento, eu só tenho meia hora. Aí você chega no shopping, o cara tá saindo com o carro, você já entra na vaga, não perde nenhum tempo, você vai lá, fala, pô, acho que eu vou em tal loja que ela gosta, você chega lá, você vê um negócio e fala, meu, isso aqui é a cara dela, compra, o negócio tá em promoção, você ainda pode parcelar em várias vezes, você compra, aí um maior embrulho legal, você sai do shopping, não tem fila para sair, meia hora você resolve tudo. Por quê? Porque uma série de coisas que são sorte começam a acontecer e você fala, opa, parece que o meu planejamento, a minha escolha tá indo por um caminho em que o universo está se tornando mais harmônico e aí a sincronicidade é essa prova de que as coisas estão funcionando. Então a sorte, ela é o produto final de uma escolha com responsabilidade e que a gente tem consciência dela para analisar cada etapa. E como dica de que tá dando certo, vem a sincronicidade, que é quando as coisas se tornam síncronas, elas vão se encaixando de uma maneira que todo o nosso objetivo, tudo aquilo que a gente queira, vai acabar acontecendo. Ah, Léo, mas e, por exemplo, ganhar na Mega Sena, não é sorte? Bom, primeiro que você toma uma escolha consciente de ir numa casa lotérica, fazer seu jogo, escolher os números, colocar lá, registrar isso vai lá para um sistema e aí tem um sorteio. Os números que vão sair ali no sorteio são números que vão sair por um motivo. As bolinhas que estão ali, a lei da gravidade vai atrair elas, é o jeito que gira, tudo aquilo vai colocar uma bolinha ali naquele ponto que a coisa vai sair. E aí esse efeito, lá na frente, é um efeito que a gente não consegue medir, a gente não consegue explicar. Então a gente ainda vai chamar de sorte. Por quê? Como eu disse, a sorte é uma série de eventos até chegar naquele resultado. Se eu não conheço todos os eventos, eu não sei explicar uma parte dos eventos, eu sou ignorante com relação àquela parte, eu ignoro aquilo, eu não tenho consciência daquilo, eu ainda vou ter que chamar de sorte. Mas na nossa vida, nas coisas próximas a nós, nós podemos tomar as atitudes e planejar as formas com as quais a gente quer executar as coisas. Você sabe que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer, porque você dá uma pisada no freio, sente uma
preguiça, joga aquela tarefa um pouco mais pra frente, e aí a pessoa que você entregar aquilo fica irritada, e aí em vez de ter um momento de sorte, vira um momento de conflito. Então a gente sabe muito bem, em muitas ocasiões, como a gente se sabota para não chegar no resultado que a gente quer. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, fala, nossa, eu dei azar. Mas esse assumir que deu azar é assumir que você não tem controle da sua vida. E justamente na magia, no autoconhecimento, a gente propõe que você tenha controle da sua vida. Então procure ser mais consciente das decisões que são causais e dos efeitos que essas decisões estão causando. Porque se você conseguir estar consciente o tempo todo dessas coisas, com o tempo você vai aprender a, primeiro, se conhecer melhor e tomar decisões e atitudes mais assertivas com relação ao que você quer. E depois, controlar melhor o processo para direcionar ele para o resultado que você quer. E aí você pode falar para todo mundo que você não quer explicar, que no fim das contas, tudo aquilo que você fez foi sorte. Mas você sabe que foi trabalho duro, foi escolha, foram decisões, foi muito suor que te levou àquele resultado. Esse é o verdadeiro mago, esse é o verdadeiro magista, aquele que tem controle absoluto da sua vida, das suas ações e sabe principalmente que o resultado delas não é sorte, mas é fruto das suas escolhas e do seu trabalho duro. Então, que vocês sejam abençoadas pela esfirra da sorte e nunca pela esfirra do azar. Um beijo, até o próximo vídeo.